que o cidadão chamado, eu lembro como se fosse hoje, para que você tenha ideia como isso foi marcante para mim. Ele chamava-se Justo. Justo de quê? Ironia do destino, né? Uma pessoa se chamar Justo, Uma postura. e com uma postura dessa, uma família que sequer reconhecia aquele cidadão. Meu pai era um homem muito humilde, meu pai era um homem muito calado. Meu pai era um cidadão que quando ele vinha, vamos dizer assim, sair do sério, pode estar com certeza que a guerra já tinha pego há muito tempo no Golfo Pérsico. Chegamos a mais uma edição do programa Vivência. Dessa vez eu tenho a alegria e ao mesmo tempo me sinto honrado de ter comigo a Lucimere Passos, que é presidente do coletivo Ilê Dandara, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, militante dos direitos humanos com ênfase à não violência contra a mulher e as questões raciais, e também em várias situações, porque isso acontece naturalmente no processo, né, com quem está lidando, né, no cotidiano da luta. Em várias situações a gente já pôde estar juntos, né, graças a Deus, sempre do mesmo lado, em marchas, né, ao longo da história. E eu posso dizer isso assim, eu tive a alegria de viver esses momentos compartilhados com ela e de ter na pessoa dela também alguém que me inspira nessa dedicação da luta a querer e a desejar o melhor para a vida da sociedade e para a vida dos outros. Então, Lucimere, sinta-se muito bem-vinda, né, nesse Vivência, e quero que você já, nessa abertura, já nos traga também uma palavra sua de saudação, a palavra inicial. Inicialmente, Paulo, eu agradeço o convite, é recíproco, viu? Para mim também, eu recebi o convite com muita alegria e de poder falar um pouco sobre essas vivências que a gente tem em determinados campos da vida, campos sociais, e trazer um pouco dessa história, desses fatos para os seus ouvintes, os seus telespectadores, né, que irão nos escutar um pouco com a experiência de quem tem a autoridade porque nasceu negra, né? Nasceu negra, vive em total sintonia com sua negritude e buscando ao longo de mais de meio século de vida a vivência de um mundo coletivo, plural, mais justo, onde as pessoas possam ser respeitadas, onde as pessoas possam ser consideradas não por posições sociais, não pela cor da sua pele, não pela conta bancária que detenha no banco, mas pelo fato de serem humanas, de estar dentro de um contexto onde a diversidade, a diferença é que é a riqueza. Nessa luta, como eu falei, assim, que várias lutas a gente se encontrou, além dessa, né, que é uma luta mais em relação a, infelizmente, né, inclusive voltando à tona agora, que é a questão da cor da pele, os bons companheiros acabam se encontrando e se identificando, mesmo que as lutas sejam outras, né, que como você colocou, às vezes é por questão de moradia, mas de uma forma ou de outra, né, onde a gente percebe a injustiça acontecendo, se toca a vida do outro, também toca a vida da gente, e essa é um pouco a pauta do que a gente vai colocar no programa de hoje, claro que de forma mais específica, com esses fatos que têm acontecido nesse segundo semestre no país, tanto lá nos Estados Unidos, através de uma cena, né, que foi reportada de extrema violência, que veio até trazer a óbito, né, da força policial,
contra o negro. Vimos também nesse período cenas semelhantes aqui no Brasil, que não é tão diferente no cotidiano, né, mas como elas acontecem dentro desse contexto praticamente no mesmo período. Então eu acho que isso comove mais. E às vezes a gente usa só a África ou os Estados Unidos como referência para o preconceito, mas aqui no Brasil mesmo, até a gente estava conversando em off, até os anos 70, né, existiam clubes onde não permitia a entrada de negros. E reportando-se ao tempo, eu queria que você começasse já trazendo à memória esse seu período da infância e adolescência, né? Como é que foi esse período nesse contexto? Veja bem, outro dia, já durante esse período em que a gente vem, vamos dizer, participando de forma mais vigorosa, né, em que fatos chamam muito mais atenção, em que há uma repercussão social muito grande, e eu fui lembrando de um fato que me ocorreu aos 8 anos. Né? Meu pai trabalhava para um cidadão na época, ele era sapateiro, então ele trabalhava cortando peças para confeccionar aquele calçado artesanal que a gente usava muito numa região feita Caruaru, e no final da semana ele ia receber. Claro que eu, aos 8 anos, eu não poderia fazer essa avaliação do momento. Claro, passado esse momento, de lá para cá, quando a gente começa a recordar, né? Mas ficou o registro. E por quê? Por que ficou o registro? Por conta da dor moral que eu senti daquela situação. E não sabia explicar, e não sabia dizer por que isso acontecia. Só que eu não achava que era justo. Se me ficou a dor até o presente, é porque eu não achava que aquilo fosse justo. Eu sou a mais velha de 3 irmãs, e meu pai me levou para até a casa desse cidadão para ele receber o seu pagamento semanal. Lá chegando, fomos recebidos pela esposa desse cidadão, a qual sequer ela disse assim, sente aqui, porque ela disse que o cidadão lá estava terminando de tomar banho. Tinha a sala com as cadeiras, né, como nós estamos aqui sentados. Ela foi incapaz de dizer assim, seu Zé, sente aqui com sua filha. Não disse nada, só disse isso, que ele estava tomando banho e que ele aguardasse. E aí ficamos eu e papai encostados numa parede, né? Uma parede, a sala muito bonita. Eu recordo como se fosse hoje, bonito sofá, tapete, né? E a gente em pé, encostado. Quando é daqui a pouco, surge o cidadão. Aí foi logo dizendo assim, diga, seu Zé. Aí papai disse, eu vim resolver para pegar o meu dinheiro. Aí ele pegou um caderno e olhou lá, né, as anotações do quanto meu pai tinha produzido. E eu em pé lá, olhando, esperando. Aí ele foi lá, fez a conta, aí disse a papai, é isso aqui? Aí papai olhou, conferiu e disse, é isso mesmo. Aí ele botou a mão no bolso e entregou. A priori, olhando essa situação, ninguém acharia que nessa situação estivesse ocorrendo alguma violação, alguma ação de racismo ou de inferioridade em relação ao outro, né? Não. O que é que acontece? Era um sábado à noite, final de tarde, início da noite, 5 a 6 horas da tarde. Então veja, às 5 às 6 horas da tarde de um sábado, após uma semana de trabalho, um homem negro com uma criança negra se dirigem à casa do cidadão que era o considerado patrão, digno representante da casa grande, e paga um sábado às 6 horas, quase 6 horas da noite,
o dinheiro para que este homem fosse fazer a sua feira. E aí eu lembro que essas situações eram corriqueiras. Então o que é que acontecia? Saíamos da casa desse cidadão, fazia muita diferença, sim. E aí íamos, voltávamos para casa, eu como mais velha. Já não tinha mais como fazer a feira? Não, saíamos. E aí era onde eu comecei a pensar, comecei a colocar isso na cabeça, que aquilo não poderia ser natural. Eu ficava me perguntando, puxa vida, por que esse homem não pagava antes a meu pai? Porque como nós não tínhamos como tem hoje, feiras, né? Finais de semana, sábado, domingo, não. Era centralizada no Parque 18 de Maio. Então, minha mãe saía, quando nós chegávamos com dinheiro, minha mãe segurava minha mão, que era mais velha, e íamos à feira. E você não imagina a raiva que eu sentia, a humilhação que eu sentia de pegar a feira, quando não tinha praticamente mais nada, quando as pessoas estavam recolhendo, ou então, por exemplo, um resto aqui e oferecendo, ó, 3 por 2, vamos dizer, se fosse o dinheiro de hoje. E minha mãe correndo e fazendo aquela feira bem ligeira. Por quê? Porque nós não fazíamos a feira. Nós não fazíamos essa feira em tempo normal, ou dentro de um dia onde ela pudesse ir lá, mesmo que ela não tivesse condição de, por exemplo, comprar a melhor banana, comprar a melhor carne. Você imagine o que é que nós levávamos para casa no fim de feira. No fim de uma feira. A carne de um fim de feira, né? As frutas depois de um dia de sol, de um fim de feira. E coisas que talvez nós já não tivessem ali, porque durante o dia já tinha se acabado. Então isso ficava assim na minha cabeça, e eu não tinha, por ser uma criança, eu não tinha entendimento, mas isso foi uma coisa que começou a me marcar. Quando é que nós tínhamos assim, um pouco, uma feira fora desse horário? Quando minha mãe recebia, porque minha mãe era funcionária pública, trabalhava na prefeitura. Mas aí, exatamente. Quando aquele final de mês coincidia né, com o recebimento dela. A precariedade de uma família pobre, a precariedade de uma família que mora numa casa alugada, que tem 3 filhas, que tem como ideal que eles sempre tiveram a educação dessas filhas. Então, claro e evidente que o fato de ter uma feira era muito importante. Mas, se as condições não fossem melhores, tinha que ser aquela mesma. Que o cidadão chamado, eu lembro como se fosse hoje, para que você tenha ideia como isso foi marcante para mim. Ele chamava-se Justo. Justo de quê? Ironia do destino, né? Uma pessoa se chamar Justo, uma postura. E com uma postura dessa, uma família que sequer reconhecia aquele cidadão. Meu pai era um homem muito humilde, meu pai era um homem muito calado. Meu pai era um cidadão que quando ele vinha, vamos dizer assim, sair do sério, pode ter certeza que a guerra já tinha pego há muito tempo no Golfo Pérsico. Porque, na verdade, ele não tinha, ele era um cidadão calmo, pacato, entendeu? Também, vamos dizer assim, tímido. Então, ele não tinha reação, mas eu já ficava com raiva. Então, veja, essa coisa é tão brutal, isso assim, é uma coisa tão que dói tanto, que eu fazia questão. Aí, quando chegava no outro sábado, ele dizia, Lucimere, vamos ali na casa do meu patrão para receber o dinheiro. Eu já ia com a espinha atravessada aqui. Eu já saía de casa sentindo isso. Porque eu já sabia quais eram as sequências dessa ida lá. Pegar o dinheiro fim de tarde, correr para casa, descer para o Parque 18 de Maio. Interessante como isso desconstrói todo o processo da família, né?
Porque, digamos, se isso sai até a sexta, o sábado você aproveita para feira, aproveita para lazer e outras situações. Agora, nessa fase sua também, digamos aí já talvez mais para a adolescência mesmo, eu creio que você tem uma identificação com outro problema que surge, que é a estética afro, né? Que hoje também em dia está muito presente. Que muitas vezes a sociedade cobra isso, que a mãe ou o pai cuide melhor daquele filho que estuda, né, para estirar o cabelinho dele, porque aquele cabelo ali é um cabelo que não presta, é um cabelo de twin, então para deixar o cabelo melhor, ou então até mesmo no aspecto profissional, né, como a gente também está conversando, que se ele é está apto para trabalhar numa empresa, numa loja, num ambiente, aí vai querer poldar também essa estética dele. Isso não deixa de ser desrespeito e uma forma de violência. Isso é traumatizante, Paulo. Essa questão da estética negra. Afinal de contas, nós fomos um povo colonizados, né, dentro de um padrão eurocêntrico, e que esse padrão, até a presente data, ainda tenta desconstruir a nossa identidade negra. Né? Não é estranho, ou não é desconhecido, ou isso não é algo, vamos dizer assim, inovador, que muitas vezes uma pessoa que se candidata a um emprego, né, ela tenha que, vamos dizer assim, se adequar esteticamente a esse padrão eurocêntrico normativo. Né? Como quando nós éramos crianças, né, o cabelo natural do padrão negro, nós íamos sempre à escola com os cabelos em forma de trança. E, mais uma vez, eu tenho que lembrar do meu pai, porque como minha mãe trabalhava muito e tinha assim, horários a cumprir, e ele tinha um horário mais flexível, era ele que penteava os cabelos da gente, que fazia as tranças para que a gente fosse à escola. Ninguém tinha o direito. Por exemplo, uma das coisas que eu lembro dessa fase, é que a trança era feita de tal maneira que aqui na testa chega a ficar dolorido, porque o cabelo tinha que ficar bem presozinho, entendeu? Depois, já entrando na fase da adolescência, continuando com essa imposição desse modelo, desse padrão eurocêntrico, nós, enquanto adolescentes, né, tínhamos que ter um cabelo parecido com aquela menina que tinha o cabelo comprido, com aquela menina que tinha o cabelo, vamos dizer, baixinho. E dentro dessa situação, eu e minhas irmãs, assim como quase toda uma geração de negras, de meninas negras, fomos as usuárias de produtos que não eram adequados, né? A nossa, vamos dizer assim, ao nosso cabelo, ao nosso padrão, até as questões, vamos dizer assim, de ordem biológica, mas nós tínhamos, né, que obedecer aquilo. Então, eu lembro que quando apareceu esse produto para alisar o cabelo, e nós mergulhamos, né? Nós não tínhamos ainda, vamos dizer assim, o conhecimento que nós detemos hoje. Nós não tínhamos ainda grupos os quais isso fosse amplamente divulgado, que estimulasse a própria representatividade, que é muito importante. Nós, quando olhávamos para o negro, né, eu lembro que um dos negros que estimulou muito e criou, foi um dos criadores do rock, né, cabelo liso. Nós não tínhamos, como a gente olha hoje, que cada um segue o seu padrão estético que quer. E aí existia uma tal lambanha azul, que me foge agora o nome, eu esqueci, em que a gente estirava o cabelo. Mas pasmem vocês, ou então só façam a sentir, porque talvez seja do conhecimento de muitos de vocês, que a gente ficava com a cabeça ferida.
Depois dessa Por conta aplicação, do couro, né? A porque sensibilidade da pele. não, porque esse A reação ao produto era produto. feito à base de solda cáustica. Você imagine, solda cáustica que é utilizada para desentupir esgotos, né? Para desentupir pia, um produto altamente corrosivo. Na composição desse produto era esse produto que era utilizado para domar, vamos dizer assim, esse cabelo rebelde. Nomes que tínhamos eram os mais diversos. A história de esse cabelo ruim, quando a gente começou a ter consciência dessas agressões, dessas violências cometidas, a gente começou a questionar: cabelo ruim? Foi que esse cabelo te fez? Foi que meu cabelo te fez? Tu sabes o que é a expressão ruim? Procura lá no dicionário o que é ruim. Em que aquela denominação, aquela definição que está lá no dicionário, você está dizendo que o meu cabelo tem, em que é que ele, qual foi o mal que ele fez? O que é que justifica, né? E aí tinha cabelo ruim, cabelo de twin, Bombril. Eu me lembro que até esses dias aí, a Bombril teve que se retratar e tirar do ar uma propaganda onde, num momento como esse, onde as emoções estão afloradas, mais do que nunca com relação à questão racial, vem a Bombril e cria uma propaganda, fazendo referência ao Bombril como sendo um cabelo. Não, aí depois vem vamos dizer assim, as justificativas, os pedidos, não foi bem assim. Tentando amenizar. No campo do direito, os crimes de raça, no passado, eles eram mais posicionados a favor do opressor. Essa realidade já mudou nos dias de hoje, pode-se dizer, porque a gente já vê, assim, digamos, uma militância mais organizada, ações na sociedade somadas, inclusive em trabalhos como esses que você organiza e participa. Meu amigo, eu acho que nós poderíamos estar bem melhores. A nossa legislação principal, que trata da questão de infração ao racismo, a questão do racismo em si, é uma lei de 89. Portanto, nós temos uma lei que é vigente há 31 anos. E essa lei, do nosso conhecimento, eu não conheço no Brasil alguém que tenha cumprido pena, alguém que tenha sido sentenciado com base no que prevê essa lei. Essa lei é de 89, um ano após a promulgação da Constituição Federal, que a própria Constituição Federal, no capítulo 5, que trata dos direitos fundamentais, é bem claro com relação ao que é o racismo. É um crime inafiançável e imprescritível. Mas aí o nosso legislador, que se adequa muito aos movimentos da sociedade e principalmente aos movimentos de quem está nesta posição hierarquizada mais superior, dessa pirâmide, quem está lá no alto, em função vamos dizer assim, da militância, de tudo que sempre foi debatido pelo movimento negro dos anos 60 e seus ativistas, e também pela questão da constância com relação à violação desse crime. Começou a fazer o quê? Porque esse crime, ele não atinge somente a quem está na base. Claro, quem está na base, as pessoas de periferia, os jovens negros desempregados, não alfabetizados, sem emprego, a gente já sabe que essa questão é muito mais grave, chegando a ser conceituado quase como um genocídio da população negra. Mas, como você bem disse, bem antes da promulgação dessas normas legislativas,
o Código Criminal do Império, né? Logo que houve a pré-falada abolição da escravatura, em 89, já se pensando, veja como essa elite feita por políticos, autoempresários, né? E todo o seu entorno, como eles agem. Veja bem, após o ato de abolição, ficou um contingente de pessoas que não tinha nenhum direito a nada, casa, comida, trabalho, educação, saúde, um contingente que fez esse país ficou à margem. Então, claro e evidente que esse contingente tinha que comer, tinha que morar em algum canto, tinha que exercer alguma atividade para a sua sobrevivência, e aí começaram a eclodir a violência que é natural de quem está numa situação como essa. Então, o legislador foi lá, né, já no código que passaria a vigorar já na República, né, a República nossa é de 1889, portanto, um ano após a abolição da escravatura, foi lá e, vamos dizer assim, tornou mais grave algumas práticas que não eram consideradas crimes, mas por quem era praticado pelos ex-escravizados. Era uma forma de punir. Era uma forma de punir. Então, entre eles está, por exemplo, os praticantes de capoeira. As pessoas que não tivessem emprego. Quem não tinha emprego? Os negros. Né? As mulheres que estivessem, vamos dizer assim, já talvez exercendo, vendendo seus corpos. Então, todas essas situações passaram a ser penalizadas. Eu quero falar já hoje, né, com a legislação que nós temos hoje. Hoje, o que eu quero dizer, essa legislação vigente de cerca de 30 anos passados. No Código Penal, existe o crime de injúria, artigo 140. Então, o nosso legislador, numa tentativa de conter esses ânimos, né? Bom, já que não existe alguém penalizado com base na lei de racismo a 7716/89, vamos criar uma coisa mais amena. E aí foi criado o crime de injúria racial, né? Foi alterado dentro do artigo 140 do Código Penal para a injúria que fosse cometida em função de raça passasse a ter aquela penalização. Inicialmente, o cidadão chegava com diversos exemplos que a gente viu, que, por exemplo, um guarda. Uma abordagem, o cidadão, a cidadã lá que estivesse sendo abordado, ele se sentia muito à vontade para dizer o quê? Negro safado. Macaco. Para ofender. Para ofender. E aí, esses casos reverberaram muito, né? Em campos de futebol. A gente pode assim, falar mais à vontade agora, porque essa pessoa já faleceu, mas eu sei que você lembra dela, a negra Sandra, aqui do Caíque, né? Sim, lembra da favela Girassol. Numa das vezes ela já é falecida, numa das vezes, e que eu lembre, teve uma vez, não sei se teve outra, mas assim, que ela foi detida. Aqui aconteceu isso, né? Dela estar detida e o pessoal na frente dos filhos, inclusive, está chamando ela de macaca e tal. Sim. E em outras situações, infelizmente, né? Como essa. Pois é, então veja, uma mulher negra, moradora de favela, né? Uma mulher que tinha voz. Que era líder comunitária. Uma líder comunitária, né? Então, ela é, sem sombra de dúvida, um alvo desse racismo
né, cruel, criminoso que a gente vive, né? E a gente vê os casos hoje, né? Tá aí no Brasil acontecendo, inclusive, como se diz, né? Que tudo que é bom nos Estados Unidos é bom pra gente também. Não é não, viu gente? Não é não. Quase que se repete um segundo episódio do George Floyd, né? Algumas pessoas de referência na luta contra o preconceito para você aqui no Brasil. Eu vou falar de duas do passado, que são referências para a gente, e uma do presente, né? Que é um verdadeiro símbolo de representatividade. Mas do passado eu poderia começar por Teresa de Benguela, né? Que inclusive é o símbolo de luta das mulheres negras nesse país. E no próximo sábado, no Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, ela é o símbolo central, né? Então, Teresa de Benguela, no passado. Eu também gostaria de lembrar da figura inesquecível de Luiz Gama, né? Por tudo que foi, né? Por tudo que fez. E no presente eu vou falar exatamente de uma jovem mulher que está aí exatamente elevando os nossos ideais, sendo um símbolo de representatividade altamente positiva, que é a filósofa Djamila Ribeiro. Resistência. É o que nós vimos fazendo, é o que nós vemos fazendo desde que aqui chegamos, né? Desde que esse povo preto, meus ancestrais aqui chegaram, até o presente, resistência é isso. Esse viver de luta e de insistência, né? Porque esse país também é nosso. É um livro que eu li, acho que foi logo na minha juventude, de Neymar de Barros. Acho que você já sabe qual é. Deus é Negro. Deus Negro. Onde ele questiona isso, né? Já pensou se você chega no céu, né? Se defronta com Cristo, com um Deus negro? Se você encontrasse com um Deus negro? Eu não tenho, eu diria a você que eu não tenho muitas dúvidas de que este Deus, ele vem que pode ser negro. O próprio Cristo, inclusive, dado a região. Exatamente, eu quero falar pela questão histórica e pela questão, a outra questão, além da questão geográfica, eu quero falar também pela questão da resistência à dor e mais adiante à vitória. No programa de hoje, além da companhia do Preto Velho, que representa povos tradicionais, né, a cultura tradicional da mulher negra, e de Frida, né, nós tivemos a companhia de luta. Tivemos a companhia dessa guerreira, dessa amiga, que eu também tenho um respeito e uma admiração grande, que é a Lucimere Passos. Esse momento é seu agora para agradecer e também deixar talvez uma frase, um pensamento para a nossa reflexão. Eu, finalizando, né, tenho que agradecer ao amigo Paulo por mais essa oportunidade, porque nós precisamos continuar falando disso. Eu percebo que quando essa coisa de falar, de ir para cima do racismo, de questionar, de denunciar, começou a ser mais intensa, parte da sociedade começou a se melindrar. Inclusive, eu e uma outra amiga, a gente passou um tempo que todo dia nós colocávamos, eu continuo colocando. Quase todo dia eu tenho lá alguma coisa para falar sobre isso. E algumas pessoas do nosso entorno, da nossa amizade, minha gente, vocês não tem outra coisa para falar não, vocês só falam disso, vocês só falam de negro, vocês só falam de racismo. Pois é, a gente vai falar de tudo isso, mas a gente vai continuar falando disso. Sabe por quê? Porque
porque ainda nós não vivemos numa sociedade onde somos respeitados, numa sociedade onde não há equidade, numa sociedade onde seres humanos ainda são desrespeitados, mortos pela cor da sua pele. Então, enquanto nós não vencermos esse momento, nós vamos sim continuar falando isso. Axé. Axé.